Olá, mulheres renovadas do Renovo 30, sejam muito bem-vindas à nossa aula da semana 2, a semana das raízes internas. Na semana 1, nós preparamos o solo. Agora, ao longo desta semana, nós estamos aprofundando aquilo que sustenta as pequenas escolhas que nós fazemos todos os dias. Então, essa é uma aula sobre o básico que funciona. São conhecimentos simples, acessíveis e práticos que qualquer mulher, em qualquer rotina, pode aplicar. Então, nós vamos falar nessa aula sobre café, chá, saciedade, glicemia, caminhada e como esses detalhes moldam hábitos e resultados ao longo do tempo. Então, vamos começar pelo café, que é uma mudança simples, mas que muda muita coisa. Então, primeiro, calma, que se você não estiver grávida, eu não vou mandar você parar de tomar café, tá certo? O brasileiro, em geral, ama café, mas a maioria nunca aprendeu a escolher café. E quando você troca o café, você muda a sua experiência, a sua saúde, a forma como você serve sua família, a sua relação com o próprio ritual da manhã. Então, vamos começar entendendo a classificação da ABIC, que é um selo de certificação brasileiro obrigatório de estar lá nas embalagens e separa os cafés em níveis de qualidade. Então, da pior qualidade para a melhor, tá? Nós temos o extra forte, que é um grão de baixa qualidade. Ele tem uma torra excessiva, a torra dele é escura, para disfarçar as imperfeições. Na verdade, é uma queima, tá? Para esconder os defeitos. O amargor é muito forte, a alta acidez dele é ruim, né? E geralmente ele é o mais barato. Semelhante a ele, nós temos o tradicional, que tem uma qualidade um pouquinho superior ao extra forte, mas ainda contém muitos grãos defeituosos, a torra é escura para mascarar as imperfeições, o sabor é mais pesado. Então, esses dois tipos são os tipos mais difíceis de você tomar sem adoçar. Adoçar vai ser quase assim necessário para tornar possível tomar, porque é muito amargo. Então, eu particularmente não tomava café porque eu achava que café era esse tipo de bebida muito amarga, terrível, né? Esses tipos mais inferiores de café. Então, até para eu entender como o café funcionava, até que ponto era interessante eu não retirar da dieta das minhas pacientes, eu fui estudar. E aí eu me deparei com a informação, com essas informações que eu estou compartilhando aqui com vocês, porque ninguém nunca tinha me dito, né? Eu pesquisando sobre café foi que encontrei. E foi então que eu soube que havia outros 3 tipos melhores de café, especialmente os 2 últimos que eu vou falar, que são cafés que preservam mais as características sensoriais do fruto, porque o café é um fruto. E aí, a partir da escolha do café e do método de extração, que pode ser o mais simples, certo? Que você talvez até aí já faça na sua casa, que pode ser o coador de pano ou aquele que se usa o filtro de papel, tá bom? E aí, esses 3 tipos melhores são o café superior, que muitas marcas chamam de premium, tá? Onde os grãos eles são mais selecionados, há pouquíssimos defeitos. A torra, ela não precisa ser excessiva, tá? Para mascarar os defeitos, ela já pode ser uma torra média ou média clara. E esse café, ele já tem um aroma e sabor muito melhores. Só de cheirar o café extra forte ou tradicional e um café superior, você já percebe a diferença. Então, ele também tem menos acidez ruim, o corpo dele é mais limpo, não fica aquele resíduo de café lá embaixo da caneca. E é esse o seu ponto de partida de melhorar a qualidade do café, tá? Seria um mínimo ideal para fazer essa transição inicial, trocar o tradicional extra forte por superior. Porque assim, se o seu paladar, né, a vida toda você só provou café queimado, até hoje você vai precisar de uns dias para limpar esse paladar e ajustar, tá bom? Então, depois do superior vem o gourmet e os especiais, que são os cafés de altíssima qualidade e de grãos de origem controlada. A torra ela é pensada para preservar o sabor, o aroma, então ela pode ser clara, média clara, ela pode ser uma torra média, tá? O café ele praticamente não tem defeitos, o especial é 0 defeitos, né? Porque ele também tem uma segunda classificação em pontos, onde os melhores ficam acima de 80 pontos. Então, esses 2 tipos são os melhores cafés que existem, especialmente o café especial
que é o de melhor, altíssima qualidade, né? Que dificilmente você vai encontrar no supermercado para comprar, geralmente só está disponível pela internet e em grão para moer na hora. E torna a experiência de tomar café ainda mais incrível, né? Aqui, nesse mundo dos cafés especiais, você pode encontrar, inclusive, cafés de notas adocicadas. E aí, sobre o preço, em média, os cafés extra forte tradicionais, eles estão girando em torno de R$13, R$16. E com uma média de R$2 a mais, ou seja, R$18, você já consegue comprar um café superior e iniciar a sua transição sem grandes custos, tá certo? É a troca mais simples, mais rápida e também a mais perceptível, por isso que já de cara eu proponho ela em todos os planos alimentares. E tem algo especial aqui, quando você melhora a escolha do seu café, você eleva o padrão da casa inteira. Então o seu café ele passa a ficar mais gostoso, mais aromático, menos agressivo ao estômago e mais prazeroso. E todo mundo acaba se beneficiando com isso. Então são pequenas raízes que mudam ali o terreno, né? Agora vamos falar sobre os chás, que é um recurso barato, um recurso terapêutico e estratégico. Então o chá ele é uma ferramenta muito barata, muito acessível, né? Terapêutica, potente e perfeita para dezembro, porque ele ajuda em todos os pontos que todas nós precisamos: metabolismo, retenção, né, digestão, o sono, o estresse, a compulsão, a ansiedade, o humor. Então os chás mais usados aqui no Renovo 30, né, de acordo com as prescrições que eu fiz, para um metabolismo e uma leve desinflamação são o hibisco, o chá verde, o gengibre e a canela, tá? De acordo com as particularidades aí de cada mulher. Para retenção e digestão, eu usei muito cavalinha, casca de abacaxi, hortelã. Para o humor e o estresse, eu usei muito camomila, melissa e maracujá. E para o sono, principalmente camomila e capim-limão, tá certo? Mas nem todo mundo tem o hábito, né? E nem gosta de tomar chá. Então, até para acostumar a associar, né? Tomar chá com ficar doente. Então, como é que a gente faz para criar o hábito, mesmo se você não gosta de tomar chá? Sugiro que você comece pelos saborizados, tá certo? Que seria ali o chá com fruta, como maçã, chá de laranja, de frutas vermelhas. Esses aqui, ó, da Twins, que eu tenho no consultório, são maravilhosos. O de camomila, canela e maçã é esse. E o outro é camomila, mel e baunilha. Eles têm aromas maravilhosos, o sabor é super suave, são levemente adocicados, tá certo? Você também pode fazer água saborizada, tá? Mais leve. Então, misturar, por exemplo, água gelada com algum chá claro, adicionar rodelinhas de limão siciliano ou de laranja, umas folhinhas de hortelã, umas rodelinhas de pepino e gengibre, colocar bastante gelo e colocar na geladeira, esperar umas 2 horas para começar a tomar e ir tomando ao longo do dia. Outra opção são os suchás, que é uma mistura de chá com um pouco de fruta. Então, um exemplo de chuchá: chá de hortelã com uma rodelinha de limão e um pedacinho de maçã, tá certo? Você também pode adicionar uma colher de mel, né? Uma colher de chá de mel. O mel também é um excelente prebiótico. Você pode tomar numa caneca bonita, porque a experiência importa, né? Você pode associar com o ritual noturno para ir desacelerando. Então, tente começar com os chás mais suaves, né? Porque os chás mais fortes, como chá verde, chá preto, hibisco, são mais adstringentes, talvez você não goste tanto. E aí, por que eu gosto tanto de insistir no chá, né? Por que funciona também, né, os chás? Porque ele cria um momento de pausa, de mais consciência, ele cria um rito, uma sensação de cuidado, hidratação e tem um efeito fisiológico real. Então, o melhor é porque é simples, é sustentável, é natural, né? Gosto muito de chás e sempre vou tentar incentivar, é uma questão de hábito realmente, e introduzindo aos poucos. Agora nós vamos para o ponto 3, que é comer a salada primeiro. O truque assim mais estudado da nutrição. Existe muita ciência por trás de comer a salada antes da refeição, tá? Isso não é modinha, é fisiologia. Nós temos efeitos comprovados em estudos que esse comportamento aumenta a saciedade,
porque a fibra ela chega primeiro no estômago e prepara o terreno. Reduz o pico glicêmico da refeição, porque a fibra ela cria uma espécie de barreira natural. Melhora a digestão, as folhas elas estimulam a produção de enzimas digestivas, tá? Aumenta o controle da quantidade que você está comendo, então você chega à refeição principal, né, o prato principal, menos faminta. Auxilia no controle da compulsão e ansiedade, porque o cérebro ele já recebeu sinais de ingestão alimentar antes da parte calórica realmente da refeição chegar, né? E aí é tão simples que até parece bom, né? O custo é zero, mas é profundo, também é raiz e raiz sustenta, tá bom? O nosso quarto ponto é muito interessante, é um pouco desafiador, mas funciona, que é caminhar um pouquinho antes do café da manhã, tá certo? É o poder da caminhada em jejum. E essa é uma das estratégias mais fáceis e mais eficazes para melhorar a glicemia e o metabolismo. E não precisa ser caminhada longa, tá? O que a ciência mostra é que caminhadas de 10 a 20 minutos antes do café da manhã já reduzem a glicemia de jejum, já melhoram a insulina, a sensibilidade à insulina, já reduzem a inflamação, aumentam a energia, melhoram a clareza mental, estabilizam o humor ali matinal, tá bom? Então, caminhar em jejum deve ser, não é obrigatório, tá? Nada é obrigatório. Mas funciona muito bem, especialmente para mulheres com resistência à insulina, que já acordam ansiosas, sensação de que acorda devagar, sabe? Que tem uma lentidão para acordar, que tem compulsão no café da manhã e que já acordam se sentindo um pouquinho inchadas, tá? Com retenção. Então, o mínimo eficaz seria, segundo os estudos, 10 minutos e o ideal sustentado 15 a 20, tá? Então, é leve, é possível para muitos cenários e é raiz também. E aí, para fechar essa nossa pequena aula, uma reflexão sobre essa questão do básico que funciona. O Renovo 30, ele não é sobre extremos, não é sobre metas impossíveis, não é sobre virar uma pessoa totalmente diferente em 30 dias, tá bom? É sobre profundidade, é sobre escolhas pequenas que mudam o terreno do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Então, é uma troca de um café, é um chá à noite, é uma salada antes da refeição, é uma caminhada de 10 minutos antes do café da manhã. O básico que funciona, o simples que sustenta. O leve que, se praticado ali com consistência, dia a dia, vai transformando. Porque, assim como é na natureza, né, que a raiz que cresce é o que garante a floração na luz, que cresce no breu, né? Que a raiz ela cresce no breu. Mas quando a floração vem, floresce na luz, né? E é isso que nós estamos construindo aqui. Raízes mais firmes, profundas e gentis, né? Que você termine essa semana percebendo que o que é pequeno pode ser extremamente poderoso. Quando é repetido uma e outra vez, até que de repente fica grande. Toma a sua rotina, né? Então, aproveite, né, essas reflexões, esses ensinamentos, assista, né, quantas vezes você puder, reassista para pegar uma informação que passou batido e tente aplicar, tá bom? Pouco a pouquinho aí no seu cenário, nas suas rotinas. Nós nos vemos lá no grupo. Um beijo, mulheres renovadas da minha vida.